Mais uma vez, nós estamos ao vivo. Então, estamos ao vivo a pedido de vocês para poder entender o método do DNA da inteligência emocional. Mas, amor, antes eu quero falar um dado alarmante. Fala aí. Nunca na história do Brasil nós temos um dado tão triste e desesperador, que é o caso dos afastamentos por saúde mental. Para vocês terem uma ideia, acabou de sair um relatório onde o Brasil ocupa o segundo lugar de maior afastamento do mundo em questões das empresas, de questões de saúde mental. As pessoas estão sofrendo. Isso para quem tem carteira assinada, fora quem tem PJ e não está incluído as questões de licença qualquer coisa, licença de descanso e etc, férias e etc. Ou seja, nós estamos vivendo uma epidemia de burnout e coisas piores, como depressão, ansiedade, afastamento, etc. Mas o que é mais doido é que a gente já sabe que tem a ver com as questões emocionais, a neurociência Tem tudo a ver com as responde. questões emocionais. Tudo a ver, né? 100%. 100%. Então, fala um Não é o pouquinho. que acontece. A gente conhece essa velha história, né? Uhum. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Claro que o ambiente pode ser tóxico, certo? Mas não acredito que todas as pessoas que estão nessa situação de afastamento, né, por ausência de saúde mental, estão porque o ambiente é altamente tóxico. Senão todas as pessoas naquele ambiente estariam com a mesma situação. E aí isso é realmente uma conclusão do ambiente tóxico. Mas não, a gente percebe que é o jeito que a pessoa lida com as situações, que a ausência de recursos próprios para lidar com algumas situações, que leva ela a um esgotamento dos seus recursos, né, um burnout ou até um outro efeito colateral de desvio na sua saúde emocional e mental. Mesmo o ambiente sendo tóxico ou não tóxico, a ambiência vai influenciar para dedéu, né, a tua questão de saúde mental, mas você precisa ter ferramentas práticas disponíveis para se ter saúde mental. Então, eu queria que você falasse, nós estamos com muitos cases de sucesso, o nosso teste viralizou, que é o nosso teste do Enneagrama, inteligência emocional e o método que tu criou, né? As pessoas me dizem assim, mas como é que eu vou lidar se eu tenho muita dificuldade de me posicionar? Eu tenho muito medo de falar, muita gente diz isso, eu tenho medo de dizer não, eu tenho medo de expressar, tem gente que tem muita indolência ou assim, tem algumas, lhe falta competências emocionais. Como é que eu faço para ser mais brava e me posicionar no meu ambiente? Como é que eu faço para ser mais corajosa e falar? O que eu tenho que fazer? Esse é exatamente o contexto. De agora adiante, a gente vai estar trazendo algumas situações, alguns cases, tanto dos nossos clientes, como de pessoas que estão aí nos acompanhando no Instagram, ou no YouTube, ou até nos nossos grupos de WhatsApp, trazendo esses cases, essas situações reais, exatamente como você está citando, de como é que eu faço tal coisa se eu tenho isso. E a máxima para entender isso, e nós já vamos para um case que a gente entrou em contato com alguns nossos grupos de WhatsApp que já nos sucederam algumas situações, a máxima que nós temos que entender é o seguinte, existe uma confusão, um equívoco grosseiro da nossa sociedade de que eu sou assim, posso ser assado. A pessoa de sucesso faz isso, 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 e por isso ela tem sucesso. Logo eu quero fazer isso, isso, aquilo. E essa leitura é uma leitura extremamente equivocada, certo? Essa pessoa teve sucesso, parabéns para ela, não tem nada mal com isso, mas ela o teve porque ela utiliza recursos que são dela. Quando a gente fala assim, eu queria ser mais assim, eu queria ser mais assado, a gente entra numa postura de querer transformar gato em lebre, certo? Não é que não dá para mudar ou transformar, mas isso tem um custo muito elevado. E no final da nossa live a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que diz assim, eu queria ser um pouco mais organizada. Como é que eu faço para ser um pouco mais organizada? Mas é extremamente espontânea. Eu até tenho uma certa dose de organização, mas, por exemplo, eu sou extremamente espontânea. Às vezes eu digo assim, como é que eu faço para ser menos espontânea, meu Deus? Como é que eu faço para ser mais quietinha? Tem como a gente mudar assim? Esse é o case exatamente que nos veio através dos nossos grupos de WhatsApp, de uma cliente nossa que ela fez o teste de inteligência emocional, o teste que está disponível aí na descrição do Instagram, e é um teste que tem uma versão gratuita, e ela fez, e o resultado desse diagnóstico das competências emocionais, que é um quadro de 9, ela diz assim, as minhas 3 competências emocionais que foram apontadas no teste foram sentimento e capacidade, curiosidade e ímpeto. São 3 competências emocionais.
E a pergunta dela é exatamente essa que é para trás. Ai, eu queria ser mais organizada. Como é que eu faço para ser mais organizada? Então, olha a resposta que eu dou para essa situação, que é típica a situação que você levantou antes, né? Quero ser mais assim, quero ser mais assado. Com essas 3 competências emocionais, sentir-se capaz, curiosidade e ímpeto, são as competências do ponto 2, 7 e 8, ela tem 3 competências que sustentam um comportamento extrovertido, para fora, certo? Das 9 competências emocionais, apenas 3 sustentam um comportamento extrovertido. São elas, sentimento, capacidade, curiosidade e ímpeto. Exatamente as 3 que ela tem. Ou seja, se você tem uma dessas 3, você tem um traço extrovertido. Sabe o que é um traço extrovertido? Se for necessário, eu me posiciono, mas se não, não. Se você dessas suas 3 competências emocionais, 2 delas forem extrovertidas, você é predominantemente extrovertido. Você é conhecido por ser uma pessoa extrovertida. Agora, como essa nossa cliente, se você tem as 3, você é totalmente para fora. E ela me pergunta, como é que eu faço para ser mais organizada? E o que eu respondi? Só nascendo de novo. Parece rude, mas na verdade, indo direto ao ponto, eu quero dizer com isso o quê? Que com essas 3 competências emocionais, tua praia é outra. Tua praia não é se organizar, faz parceria com quem é organizado. Aí eu falei para ela exatamente o seguinte, olha, você deve ser uma pessoa que chega chegando, 3 competências emocionais extrovertidas, todas as 3, do quadro de 9, as 3 que são extrovertidas, ela tem as 3. Você chega chegando, você é um furacão, onde você chega, se envolve com as pessoas rapidamente, você mobiliza as pessoas, as coisas não ficam como estavam, você é do movimento. O que ela responde? Exatamente assim, certo? Você é um furacão, então não queira baixar isso para ser mais organizada. Faz parceria com quem tem prudência e persistência. Competências emocionais que sustentam ordem. Você não tem nenhuma dessas 2 competências. O que acontece não é que você não possa, mas vai lhe custar caro. Vai lhe custar caro, vai lhe dar baixo nível de autorrealização e vai dar alívio quando você termina. Por isso que você começa a se organizar e não consegue estabilizar esse comportamento. Porque, notem, a máxima que nós estamos utilizando aqui é a máxima que o neurocientista português Antônio Damasio sustenta na sua abordagem, que é um comportamento é estável quando há uma emoção que ele sustente. Não há nenhuma emoção nela, no quadro de competências emocionais mais prementes, mais fortes, que sustenta a ordem. Então, o que acontece? Vai custar caro, certo? Vai ser uma coisa que é pesada. Tá? Então, em vez de eu desenvolver isso e me custar caro, fazer meia boca ainda, fazer a média, né, de forma medíocre, eu vou ficar na minha área de, não na minha área de conforto, não, na minha área de uma alta performance, que com sentimento de capacidade, curiosidade e ímpeto, você é a pessoa da velocidade, de chegar, de não ficar na mesa muito. Até para ir no cinema deve incomodar, porque é pouco movimento, você é do movimento. Então, o teu talento está em mobilizar as coisas. A melhor versão de ti não é se organizando. A melhor versão de ti mesma é utilizando esses recursos para mobilizar pessoas, criar processos em que as pessoas se unam, se vinculem, mudar se necessário. Você é esse movimento, você é essa dinâmica. Digamos assim, né? A tua palavra-chave é dinâmica. Ordem é estática, ordem é repetição. Faz parceria, alguém da tua equipe, que seja bom em ordem. Certo? Essa pessoa que tem prudência e persistência vai fazer isso com as mãos nas costas. Vai fazer isso com maestria, sabe? Quem tem prudência e persistência pensa no formato Excel, pensa em fazer planilha, pensa. Aí você trouxe uma coisa no começo, né, Fá? Ah, mas por que as pessoas não mudam? Por que a dificuldade? Porque não é que as pessoas não mudam, elas mudam, mas não porque têm vontade. É importante que a gente entenda isso. A gente tem uma ditadura da vontade. Ah, pessoa que se quisesse faria, é falta de vontade, né? Ó, eu faço. Por que a pessoa não faz? Eu fiz um curso agora de organização do tempo, aí ó, você fez esse curso de organização do tempo e deu certo para você, porque você tem uma emoção, prudência ou persistência, como secundárias aí, que sustentam esse comportamento. Agora, se você não tem, primeiro que esse curso vai ser uma angústia fazer. E depois manter aí é um parto. Né? Vai dar alívio quando você estiver nessa atividade, quando termina ela, e não autorrealização. Então, Então a gente muda não é pela vontade, muda por causa de quê? Da necessidade. Ou da vantagem. A vantagem, enquanto vontade, vai até um ponto. A vantagem, enquanto dor, é outro ponto. Vou dar um exemplo disso. Então, eu estava com um cliente, ele tinha
a adequação, ele era um tipo 3, né, do Enneagrama, né, a adequação como principal competência emocional, ímpeto, como essa nossa cliente também tinha ímpeto, tá? E tinha persistência, que é uma emoção que sustenta a ordem. Essas 3 competências. Um executivo de Curitiba, estava muito bem sucedido, com ascensão na carreira, e morre o sogro, no interior do Mato Grosso, uma pequena empresa, e ele se vê na situação de ter que ir lá na empresa do sogro, dar uma ajeitada, porque a sogra nunca trabalhou, era dona de casa, não podia tocar o negócio. Os filhos, um tinha 18, estava estudando, nunca tinha entrado no negócio, o outro tinha 16, nem pensar. O que ele pensou? Vou uns 3 meses lá, dou uma organizada, contrato alguém para ser o CEO lá, contrato alguém para ser o diretor e volto e continuo a minha carreira. Só que isso não levou 3 meses, levou 3 anos. 3 anos em que ele está numa situação que ele não gosta de estar lá, está longe do projeto dele de carreira, numa cidade que ele não tem nada a ver com ele, mas se ele não faz isso, necessidade, a família da esposa, os irmãos, a sogra, vão numa falência financeira. A fonte de renda deles era essa empresa. Então ele ficou 3 anos até conseguir organizar, até conseguir um diretor, tocar para voltar para a sua carreira. Nesse período, com as competências que ele foi, que era a adequação, ímpeto e persistência, ele queria resolver rápido. A vida, necessidade, não deixou ele fazer rápido. 3 meses virou 3 anos. Ele teve que, por necessidade, desenvolver uma competência emocional que a gente chama de tolerância. Porque as coisas têm tempo, que é o tempo que tem. Tolerância é a competência emocional que nos ajuda a entender kairos. Né? Cronos, tempo, né, no grego, o tempo dos homens. Kairos é o tempo dos deuses, o tempo que as coisas têm. É o tempo que as coisas têm, é o tempo do tempo. Né? É o tempo das estações, é o tempo que leva as coisas. É um tempo que às vezes não é o tempo que a gente quer. Ele queria Cronos, 3 meses. A vida, necessidade, pede 3 anos. Ele vai ter que se adaptar a isso. As que ele tinha, adequação, ímpeto e persistência, não tinham recursos para respirar, segurar, né, incluir esse elemento, para levar um tempo. Não tinham. Ele teve que desenvolver por necessidade. Inclusive o seu corpo físico teve que se organizar. Ele disse, Márcio, nesse período eu engordei mais, 10 quilos, uma coisa assim, sem fazer nada. Passou-se esses 3 anos, ele voltou para Curitiba, retomou sua carreira e em 3 meses esses 10 quilos que ele tinha, ele perdeu. Por quê? Porque ele voltou às 3 competências emocionais que ele tinha. E a ser ele mesmo. Não que a tolerância que ele desenvolveu não tenha feito parte do que ele é agora. Nós somos parte daquilo que aconteceu com a gente, não é verdade? Essas experiências que nós temos da vida, nesse exemplo, 3 anos, elas agora fazem parte da minha vida, fazem parte do meu currículo, fazem parte da como eu percebo a realidade, não tem como tirar isso, certo? Só que agora ele está numa outra situação e essas 3 competências que ele tinha voltam à tona e aí ele tem menos gasto de energia. Notem que nesse exemplo que eu dei, ele desenvolveu por necessidade, não por vontade. E se a pessoa não faz isso, aí vem aquilo que você falou, você vai para um quadro de falta de saúde mental. Se ele não desenvolve tolerância, ele desenvolve gastrite nervosa, ele desenvolve um burnout, ele chuta o pau da barraca. Ele literalmente não aguenta o tranco e chuta o pau da barraca. Separa da mulher, não aguenta o tranco. Tolerância é a competência emocional que permitiu ele segurar o tranco. Calma, isso também passará. Faz sentido, é só um período, estamos quase lá. Essa emoção sustenta esse comportamento inclusivo, que eu incluo as circunstâncias da vida, os fatos da vida, eu incluo. Ímpeto quer lutar. Né? Persistência cria método que é resolver no timing que eu desenvolvo. E a adequação busca um jeito de negociar para ser do meu jeito. Estão vendo? Essas competências que ele tinha, a caixa de ferramentas dele não eram recursos que deixavam ele em boa condição para aguentar, resistir, tolerar, suportar. Não, esse recurso não tinha. Teve que desenvolver. Quais são as vantagens? Ontem eu estava utilizando o nosso teste, que a gente tem o teste de DNA da inteligência emocional, e foi um dia inteiro de bateria de mentorias, assim, que eu dei. Desde de manhã, com o CEO da empresa e todas as suas principais lideranças. E uma das pessoas, assim que eu utilizei o nosso teste, saiu a tríade dela, que é 1, 8 e 3. Persistência, ímpeto e adequação. Persistência,
ímpeto e adequação. Exatamente. Então, ela tem uma personalidade forte, determinada, exigente, uma personalidade intensa, impulsiva, que constrói, que tem coragem, que se posiciona, tudo isso. E eu comecei já falando assim, e ela disse assim, uau, ela assim, eu tô com medo, essa é a nossa primeira sessão. Ela assim, nossa, parece que eu tô numa sessão de como é que você pode saber tudo isso? Parece uma bruxa ou uma sessão de alguma coisa que descobre a minha personalidade. E eu disse, não, como é que você sabe tudo isso? Daí eu falei, porque eu tô lendo o teu resultado e obviamente lendo tua defesa corporal e a minha experiência de 30 anos de leitura de pessoas. E quando eu falei isso, ela disse, eu fiquei impressionada, mas está aqui no papel, então quais são as vantagens de estar utilizando o nosso método para um líder? Para que ele precisa isso? Pois é, interessante esse efeito colateral, né? Não é a primeira vez que os nossos analistas também falam isso, né? Puxa, comecei a falar de fazer o assessment, a devolutiva do teste dele, através dessa análise SWOT, um dos modelos de laudo que são oferecidos no nosso teste. Quem acessar o teste tem a versão gratuita, e essa versão que traz análise SWOT, que são os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, né? Com o Enneagrama, né? Com aquelas competências emocionais que a gente desenvolveu, no Enneagrama que a gente desenvolveu. E aí tem essa surpresa, poxa, parece que... Por quê? Porque nós estamos nos baseando exatamente na máxima do Antônio Damasio, que é emoção sustenta comportamento. Se nós temos, através do teste, o diagnóstico das competências emocionais, as emoções, logo nós podemos deduzir o rol de comportamentos que ela sustenta. Então, se no teste dele saiu ímpeto, adequação e persistência, foi isso? Uhum. O que acontece? Ímpeto, a gente já sabe, ímpeto está lá no papel, ímpeto sustenta que tipo de comportamento? Ímpeto sustenta um comportamento voltado à luta, gosto por superação, de superar desafios, de virar o jogo nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Né? A Pá tem ímpeto como secundário, ela sabe dizer isso. Né? Eles gostam a gente gosta de desafio, movido por desafios. E esse rol de comportamentos, qualquer um que tem ímpeto, tem em maior ênfase ou menor, mas se está nas três principais, você tem a flor da pele. Então a gente fala para uma pessoa dessa, você é movido por desafios, ela se sintoniza, claro. Por quê? Porque a gente sabe que essa emoção sustenta esse comportamento, mas essa emoção, ímpeto, não sustenta paciência. Uhum. Não sustenta a tolerância. Lembra? A tolerância sustenta inclusão, o tempo que o tempo tem. Ímpeto não sustenta isso. Então nós já sabemos o rol de comportamentos que essa emoção sustenta. Então quando a gente fala do rol, está escrito, sai lá na análise SWOT, traços que essa emoção sustenta, né? Gosto por desafios, facilidade em liderar, facilidade de se posicionar em relação ao que quer. Né? Uhum. Claro, se eu tenho ímpeto, acha que puxa, eu sei o que eu quero e luto pelo que eu quero, por que o outro não faz? Uhum. Porque ele não tem ímpeto, ele tem outras coisas como tolerância, adequação, introversão, que sustentam outros comportamentos. Ao mesmo tempo, a personalidade dela, por ser persistência primeiro, ímpeto e adequação, tinha também muita raiva, criticidade, culpabilização, impaciência com as pessoas, agressividade na voz. Eu disse, às vezes nem você se aguenta. Ela assim, às vezes nem eu me aguento. Esse é o ponto fraco, né? A gente quando dá essa metodologia do DNA da inteligência emocional, na nossa formação de analistas, os analistas fazem exatamente o que a Fá fez. Ela começa a dar uma devolutiva a partir desse diagnóstico prévio que veio do teste. E esse diagnóstico, ele fala dos pontos fortes, que é o que a Fá colocou, persistência, que é a principal, né? Uhum. Ímpeto e adequação. Adequação. E aí todas as qualidades positivas que essa emoção sustenta são emoções funcionais, elas sustentam comportamentos funcionais que a gente quer manter. Mas também, como ela citou há pouco, o aspecto negativo, que é o ponto fraco. O ponto fraco não é o que te falta. Uhum. O ponto fraco, por isso que a gente fala assim, quando essa cliente fala, eu queria ser mais organizada, é um ponto fraco meu. Não, não é um ponto fraco teu. Uhum. Só te falta, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, né? Quer fazer tudo, quer ser uma pessoa altamente criativa, dinâmica e organizada. Cara, você é um híbrido, entende? Quem é organizado normalmente repete as coisas. Quem repete as coisas não é tão dinâmico nem criativo. Quem é dinâmico e criativo faz uma vez um jeito, outra vez de outro jeito, outra vez de outro jeito. Aprende pela diversidade. Quem tem persistência aprende pela repetição. É diferente o processo. Mas só para responder a tua pergunta, né?
Então, quando a gente ensina os nossos analistas a fazerem essa devolutiva em 3 passos, né, os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos, que ela falou que era persistência vira raiva, ímpeto vira luxúria e adequação vira vaidade. Esses pontos fracos não são o indivíduo. Essa é uma grande diferença da nossa abordagem do Eneagrama 3.0. Porque a gente diz, esses são os teus pontos fracos. Aquiles, na mitologia, era um deus grego, certo? E mesmo ele, que era um deus grego, tinha o calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Mas ele não era o calcanhar. Ele tinha inúmeras outras qualidades. E nessas nós vamos focar. Mas vamos lembrar, cuida do teu calcanhar. Então, para esse indivíduo, olha, cuida da tua persistência para que ela não se transforme em raiva. Aí você fica rígido, impaciente, intolerante. Cuide do teu ímpeto para não virar luxúria, virar um trator, um rolo compressor. Cuida da tua adequação para não virar vaidade. Você fica apegado à resposta que os outros dão das tuas atitudes, do teu comportamento. Fica marionete dessa aprovação de terceiros. Isso é um aviso. Todo mundo, foi o caso dele, né? Creio que foi isso, né? Em algum momento se lembra nisso. Realmente já passei por isso, realmente eu eventualmente caio. Beleza, mas isso não é você. É você sequestrado pelas emoções. Então, quem avisa amigo cuida disso. Mas foca no quê? Nos pontos fortes. Nos pontos fortes. Porque os pontos fortes vão te dar a tua autoestima. E o que é autoestima? É a estima que você tem de você mesmo, não é a estima que os outros têm de você. Então é nos pontos fortes que a gente tem poder pessoal para reação, para resultados e etc. E por último, que já está acabando nossos 30 minutos, eu quero te fazer uma pergunta. Recentemente um dos nossos clientes nos contratou para utilizar esse nosso método, que é o DNA da inteligência emocional, para quê? Que é o nosso teste para aplicar nos 10 principais gestores da sua equipe, é uma empresa bem grande, ou aqueles que performam mais, quais são as competências comuns que eles têm. E aqueles que têm dificuldade, quais são os vícios emocionais que comportam isso. Então, como é que acontece isso com o nosso teste? Como é que a gente identifica e traz resultados na prática? Porque se uma empresa tem um teste de inteligência emocional e contrata com esse teste, baseado na sua missão, visão, valores e na sua cultura, ela vai produzir saúde mental. Ela não vai deixar as pessoas querer sair dali, porque muita gente está desesperada para ter um emprego dos sonhos e quer, e nem a empresa sabe, e nem a pessoa sabe que ela não é para aquele cargo às vezes. E daí ela aceita, perde um melhor gestor e perde um bom funcionário. Quer dizer, perde um bom funcionário porque se transformou num péssimo gestor. Então, como é que o nosso teste, tua última pergunta, a não ser que alguém tenha ali, mas eu vou ter que levantar para você ver que eu não enxergo nada daqui. Como é que o nosso teste, o nosso assessment faz com que a empresa possa identificar esses melhores colaboradores e também contratar e desenvolver eles na sua melhor versão, não desenvolver ponto fraco? Vai lá. Esse é até um bom case para a gente trazer na nossa próxima live. Tá bom, mas agora eu vou ver se... é mais longo também. Se alguém tem para perguntar. Sim, isso é uma coisa bem comum, né? O que é o comum aí? Ter uma expectativa da pessoa que não corresponde aos recursos que ela tem. Novamente, caímos na mesma máxima, que é transformar gato em lebre. E isso faz com que as pessoas tenham menos vínculo, menos engajamento, mas não foi o caso dessa empresa. Mas é muito comum a gente cair nessa. O que aconteceu com essa empresa? A gente queria diagnosticar, eles queriam diagnosticar, em termos de competências emocionais, quais seriam as competências emocionais daquela função na máxima performance. E eles já tinham 10 pessoas, né, que tinham máxima performance. Eles têm um grupo maior de gestores, em torno de 100 gestores, mas esses são os 10 top. Beleza. Então a gente fez o teste de diagnóstico das competências emocionais tal, e nós percebemos que esse pessoal, na prática, que funciona porque eles têm em comum tal e tal competências emocionais. Então, para dar conta dessa função com essa performance específica, atuando com esse comportamento específico, esse é o perfil ideal, certo? Então, acontece, num processo seletivo, num processo de promoção interna, eles utilizam agora esse padrão, essas 3 competências emocionais, como modelo ideal para essa função. Por quê? Porque são modelos de competências emocionais que sustentam os comportamentos necessários para ter alta performance naquela função. Não quer dizer que quem não tem não vai atuar, pode até atuar, mas de um outro jeito.
Numa empresa muito grande, administrar tantas maneiras diferentes de atuar na mesma função começa a complicar. Se você tem uma empresa pequena, tem 10 gestores, é o conjunto de gestores, o nível de informalidade, o nível de adaptação é enorme, certo? Porque agora, numa empresa que tem 100 gestores fazendo a mesma atividade, chega uma hora que você vai ter que perceber qual é o perfil daquela atividade. E é exatamente isso que a gente faz com o teste também, diagnosticar qual é o perfil ideal que sustenta aquilo que foi o descritivo da função e na prática. Lá foi interessante porque a gente começou com o descritivo da função, mas logo passamos para a prática. O que era a prática? Os 10 mais, os que mais performam. E aí a gente pega o perfil desses indivíduos, identifica as competências emocionais e aí busca nos processos seletivos e busca no processo de desenvolvimento de lideranças exatamente utilizar aquelas competências emocionais, não tentar transformar as pessoas nesse perfil, não é isso, certo? É identificar quem é quem na equipe que tem esse perfil para ocupar essa função. E os demais, quais são as competências que os demais têm e que outras funções eles podem agregar. Que é a diferença que a gente tem na nossa abordagem entre potencial e talento. Lembrem-se disso, a gente vai fechar com isso. Potencial todo mundo tem. Quando você faz o teste e diagnostica as tuas 3 competências emocionais, são teus potenciais natos. Todo mundo tem. Talento é quando você usa os teus potenciais para contribuir com missão, visão e valores da organização, contribuir para o teu relacionamento conjugal, contribuir para a tua família, contribuir na sociedade. Por exemplo, você tem persistência, que é uma competência emocional que já citei aqui, sustenta ordem. Ótimo. Então você é bom de organizar, de criar procedimento, criar passo a passo. Se você faz isso numa área onde isso não é necessário, se você quer organizar uma coisa que é um jantar de família, em que as pessoas, cada um faz do seu jeito, você se torna um chato. É ou não é? Nós temos várias pessoas que querem, está na hora de a gente botar na mesa. Calma, deixa que as pessoas se ajeitam. Tem gente que está ainda conversando. Não, mas era tal hora. Você está querendo botar ordem numa coisa que não precisa ordem, que tem que ser mais flow, tem que ser mais espontâneo. Você é um chato. Você não tem um talento. O teu potencial não está te ajudando, não está ajudando o contexto, os outros, está inclusive atrapalhando. Agora, essa mesma competência emocional, quando você utiliza, cria procedimento, cria passo a passo, cria uma ordem, onde isso é necessário e faz a diferença, agora você é necessário. Você contribui para aquilo que é necessário. Então, o que a gente quer quando a gente diagnostica? A gente tem as competências emocionais da pessoa e agora onde ela pode fazer a diferença? Onde essas competências emocionais podem ser úteis na organização? Certo? E sendo úteis na organização, potencial se transforma em talento. Se você quer saber o teu resultado e as tuas competências emocionais, vai lá no nosso direct e pode falar com o pessoal da nossa equipe. Tem lá aquelas bolinhas lá que é teste de inteligência emocional. Clica ali, já abre o teste para você na versão gratuita. Tem a versão gratuita ou tem a versão por R$ 79,00 que você recebe um laudo de 35 páginas ou 28, sei lá. Com essa análise SWOT. Com essa análise SWOT mostrando uma super fotografia de quem você é nas suas forças, mas também nas suas dificuldades. Se você quiser, inclusive, ter uma devolutiva através dos nossos analistas formados, nós estamos na 7ª formação de analistas. Ou até com a gente, só que a gente está lotado essa semana, mas a gente tem alguns horários, então você pode fazer uma devolutiva com o Márcio, ou comigo, ou com todos os nossos analistas. Nós temos analistas maravilhosos, com muita experiência, que recebemos cases todos os dias de validação deles. É isso? Exatamente isso. Então, tchau pra eles. Beijinho pra mim. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Não sei se tem perguntas ali, mas acho que não. Então, beijo. Até semana que vem. Toda semana nós vamos estar aqui numa live ao vivo. Certo? Bom, coloque no WhatsApp aí, que o nosso WhatsApp tem também lá no direct. Qual seria a questão que quer trazer, como essas que a gente trouxe hoje. E, rapidamente, também vamos estar podendo visualizar as perguntas e também trazer essas questões ao vivo. A gente vai botar um óculos melhor para visualizar e responder. E assim, daqui a pouco a gente vai poder chamar as pessoas ao vivo, se vocês quiserem, com algum case para a gente poder responder aqui, tá bom? Beijo! Até!